Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Dudu, professor de História, e hoje a gente vai falar sobre a Bela Morte. Exatamente, a Bela Morte. Você tem medo dela? Então se liga aí, bora para mais uma aula de História. Bom pessoal, para falarmos sobre a Bela Morte, a gente tem que entender que esse conceito surgiu lá atrás na Grécia Antiga. Mais precisamente na cidade-estado chamada Esparta. Bom, socialmente, Esparta era dividida em 3 grupos sociais. Você tinha os espartanos, tá bom? Que eram descendentes dos dórios, povos formadores daquela comunidade ali no Peloponeso. Você tinha depois os periecos, que eram povos estrangeiros que migraram para lá, né? E mesmo que a pessoa tivesse nascido na região de Esparta, ela não poderia ser, ou que nasceu na cidade de Esparta, ela não era considerada espartana porque ela descendia de povos estrangeiros que ocuparam aquela cidade. E você tem por último os ilotas, que eram prisioneiros de guerras ou devedores que não tinham condições de pagar suas dívidas, elas seriam ali consideradas servos do Estado. Bom, socialmente Esparta era dividida entre esses 3 grupos, vamos dizer assim. Porém, quando a gente fala sobre a sociedade espartana, no caso, os espartanos ou os esparciatas, o grupo dos privilegiados, né? Esse grupo tinha algumas características em comum. Era um grupo militarista, então a cidade de Esparta, ela era uma cidade militarista, de cultura militarista. Para os espartanos, por exemplo, eles incentivavam muito as mulheres, quando estavam gestantes, a praticarem, fazer exercícios físicos, porque eles acreditavam que elas poderiam dar à luz filhos saudáveis. Mas quando uma criança espartana nascia, ela era levada até os anciãos da cidade para ser examinada. Bom, ao ser examinada na cidade, certo? Essas crianças, os anciãos percebiam se elas tinham alguma deficiência física ou não. Se elas tivessem alguma deficiência física, elas eram jogadas do penhasco ou elas eram deixadas aí na floresta para os lobos comerem. Isso é que os espartanos chamam de Bela Morte, né? Olha só, Bela Morte, tá bom? Bom, esse conceito de Bela Morte é um conceito que vem dos espartanos. Porém, nos dias atuais, a gente tem enfrentado aí algumas questões, sobretudo na medicina, com a questão da eutanásia, que é um termo que significa eutanásia, é um termo que vem do grego antigo, que é morte, né? Mas vamos dizer assim, significa a Bela Morte. São pessoas que sofrem com algum problema degenerativo, alguma doença que não tem cura, por exemplo, e elas estão ali acamadas, sofrendo por muito tempo, então elas preferem dar um fim à sua vida, ao seu sofrimento. Só que não é um fim do tipo, vou me suicidar, vou me jogar da ponte, vou me jogar do penhasco, não. É um fim onde ela tem ali todo um amparo médico. E aí os médicos podem usar, por exemplo, uma injeção letal que a pessoa recebe, né? E ela vai dormindo, de repente vai paralisando seus órgãos e ela morre sem sentir dor. É o que hoje se chama a Bela Morte ou a eutanásia. Em alguns países isso é proibido, inclusive aqui no Brasil. Porém, em outros países isso é permitido, tá bom? Isso é Bela Morte nos dias atuais. E a Bela Morte em Esparta nada mais é do que jogar a criança de um penhasco ou deixar a criança na floresta para os lobos comer, tá? Se liga aí, mais uma aula de história e até a próxima aula, se Deus quiser.